reunião foi encerrada, né, ao longo do dia de hoje, a nossa equipe vai colocar ela disponível no YouTube e lá no nosso canal do Facebook, para que a gente possa ter os registros, sobretudo para aqueles que não puderam estar aqui hoje, mas vão se juntar a nós ainda nos próximos eventos dessa rodada. Eu sou Karina Agra, faço parte da equipe da Profil Engenharia, que é a empresa responsável pelo IGAM, para fazer os planos diretores de recursos hídricos e enquadramentos dos corpos de água das bacias hidrográficas do Rio São Mateus, reunião de hoje, dos afluentes mineiros do Rio Mucuri e do conjunto de bacias hidrográficas dos rios do leste. A gente já teve bastante andamento nesse trabalho, aqueles que chegam agora talvez não saibam, mas a gente iniciou o processo em 2018, ainda em 2019, antes da pandemia, a gente realizou uma rodada de reuniões espaçadas pelos municípios da bacia para discutir as questões do diagnóstico. Neste ano, a gente já realizou as consultas públicas de prognóstico e de alternativas de enquadramento. Infelizmente, nesse ambiente virtual, por conta de todas as questões que a pandemia nos impõe, para mantermos os cuidados sanitários uns com os outros. E estamos iniciando agora a fase do programa preliminar para a efetivação do enquadramento, Em seguida, teremos a questão do plano de ações ainda a ser tratado. Então, a gente tem um calendário muito intenso de eventos, agradece a participação de vocês. Ainda nessa rodada, a gente tem mais 2 eventos públicos. Uma consulta pública que vai acontecer no dia 29 e um evento de fechamento que vai acontecer no dia 27 de outubro. A rodada foi iniciada com um evento com os membros do Comitê São Mateus, quando a gente fez uma oficina de trabalho explicando o que a gente ia trabalhar agora nesse processo, nessa etapa dos estudos, e também pegando e coletando com eles contribuições sobre ações que já são realizadas na bacia ou estão em vias de serem realizadas, que auxiliem no alcance das metas de enquadramento que a gente deseja. Hoje, nessa reunião, objetivamente, o que a gente pretende desenvolver com vocês nesse ambiente de consulta, de ouvidoria, que a gente escolha, ou indique uma das propostas de enquadramento, uma das 2, que a gente conseguiu elaborar com todo esse conhecimento acumulado do processo, e também que a gente faça uma priorização das ações para o alcance e a manutenção dessas metas de enquadramento. Eu queria já passar a palavra para a Júlia Nunes, que é analista ambiental do IGAM, que vai fazer a saudação inicial pelo nosso contratante. Aviso só o seguinte, que a gente tem 2 horas de reunião de trabalho, então eu peço que vocês não saiam, porque a gente faz uma parte expositiva muito rápida para contextualizar, e a gente vai direto para as questões mais técnicas, onde a nossa equipe, que em seguida vai se apresentar, vai nos conduzir de uma maneira muito didática, com ferramentas muito fáceis, então fiquem conosco. Júlia, bom dia. Obrigada, Karina. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Como a Karina já explicou um pouco, hoje temos uma reunião importante, um debate importante para a gestão das águas da bacia do Rio São Mateus, em especial hoje o Braço Sul. A equipe da Profil vai conduzir os trabalhos da consulta pública do programa preliminar para efetivação do enquadramento das bacias da bacia do Rio São Mateus. Ainda dá um tempinho, Karina, para os participantes lembrarem aí os vizinhos, os colegas de trabalho, os professores dos filhos. Pode pegar o link e encaminhar para eles, que eles conseguem chegar ainda no comecinho da reunião, Eu queria reforçar a importância da participação da população hoje, pois teremos 2 votações, como a Karina iniciou. 2 votações importantes para apoiar o Comitê de Bacias no processo de enquadramento da bacia do Rio de São Mateus, Eu registro a participação aqui de alguns colegas, tanto do IGAM, mas também da FEAM e da CEMAD. Muito obrigada, pessoal, pela participação. E passo a palavra novamente para a equipe da Profil, conto com a participação de todos. Obrigada, Júlia. Eu já queria aproveitar esse momento para fazer um registro, e a justificativa. O seu Luiz Garcia, que é o presidente do comitê do São Mateus, não pôde estar conosco aqui nesse começo. Ele teve uma sobreposição de várias agendas de trabalho, e agora, nesse momento, ele está na reunião do Procomitês, que começou às 9 horas da manhã. Assim que ele se liberar desse outro compromisso, ele entra no chat e eu fico no compromisso de passar a palavra para ele fazer a manifestação dele. Mas eu vejo que tem vários membros do comitê aqui, então o grupo está bem representado, e a gente espera que vocês estejam ativos conosco nessa manhã de trabalho.
Aproveito também para passar a palavra já para o engenheiro Sidney Agra, que é o diretor da Profil, responsável técnico pelo tema enquadramento. Ele vai se apresentar, apresenta a equipe que vai estar conosco nessa manhã de consulta e apresentar a metodologia que a gente vai trabalhar. Bom dia, Sidney. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Dizer da alegria de darmos mais esse passo no sentido de nos aproximarmos do enquadramento do plano diretor de bacia hidrográfica, do plano diretor de recursos hídricos da bacia hidrográfica do Rio São Mateus. O evento de hoje, como já foi dito, se insere no contexto da elaboração da proposta de enquadramento e seu programa de efetivação. A gente vai ter 2 momentos de consulta, né, parecidos com o que a gente já fez na rodada anterior. Eu acho que quase todos aqui participaram da rodada anterior, os que estão chegando no processo nessa etapa. Até eu vejo alguns aqui que participaram da reunião que a gente teve ontem na Bacia do Mucuri, então também já vão se familiarizando com a nossa metodologia, de modo que podem contribuir aí com os debates que a gente vai tratar, né, ao longo da manhã de hoje. Antes da gente iniciar, eu queria apresentar, então, a equipe da Profil, além da Karina, que já falou com vocês. A gente tem aqui a Paula Ridger, que é engenheira ambiental, e está aí, né, apoiando esses estudos para a elaboração da proposta de enquadramento desde o início do ano, e também o Fernando Chu, que é acadêmico também da engenharia ambiental, que também faz parte do time da Profil, que está ajudando a construir a proposta de enquadramento para a bacia do Rio São Mateus. Então, nós 3 vamos interagir com vocês na parte da dinâmica propriamente dita, também aí com o apoio da Karina. Uma consulta que a gente já faz a foto agora, Karina? Isso. Então, eu vou pedir que os que puderem liguem suas câmeras para a gente fazer um registro no início, logo da nossa reunião, porque às vezes no final fica meio corrido, né? E aí não dá tempo da gente fazer aí esse importante registro. Então, se puderem ligar as câmeras, vejo que alguns aqui já ligaram. Vamos dar um tempinho ainda para ver se mais alguém. Bom, acho que são esses, então. Vou pedir aquele sorriso simpático aí, tá? 3, 2, 1. Vamos fazer um teste aqui e ver se funcionou. Sim, funcionou. Então, agora mais algumas pessoas. Pode ligar de novo, Jenny? A gente liga, faz outra. Aí, vou fazer mais um, então. 3, 2, 1. Muito bem. Se estivéssemos presencialmente, a gente estaria mais juntos, mais pertinho, finalizando o café de boas-vindas. Não é possível, mas é importante a gente registrar a presença, inclusive, para a documentação do processo, né? Mas eu garanto que a dinâmica que a gente vai usar vai fazer o máximo esforço no sentido de superar aí o nosso afastamento e a gente conseguir contribuir significativamente nas escolhas que a gente tem que fazer hoje. Eu vou compartilhar uma tela com vocês da nossa apresentação para poder conduzir aí uma fala inicial. Vai ser uma fala muito rápida, gente. A gente quer chegar logo no momento de consulta propriamente dito, tá? Então, acho que vocês já estão vendo a tela aí. Essa é a consulta pública dessa etapa de efetivação do enquadramento da bacia do Rio São Mateus. O trabalho se desenvolve em paralelo, né, a elaboração do plano diretor de recursos hídricos e a elaboração do enquadramento de cursos d'água. Nosso programa para hoje, né, vou fazer uma apresentação de contexto muito rápida, alguns conceitos, falo das alternativas de enquadramento. Quem está acompanhando o processo sabe que na etapa anterior nós elaboramos alternativas, duas possibilidades. Hoje a gente vai escolher uma das duas, né? Depois a gente vai falar do que vem pela frente, das ações, né, da concepção do programa de efetivação do enquadramento. E aí a gente vai fazer um segundo momento de consulta. Então são 2 momentos de consulta na reunião de hoje. Nesse segundo, a gente vai tratar de um exercício para ajudar na priorização das ações, né? A gente sabe que
tem muita coisa para fazer, né? E quem tem muita coisa para fazer precisa definir prioridades, senão vai tentar fazer tudo ao mesmo tempo e acaba se atrapalhando, né? Então, vai ser bem importante vocês auxiliarem aí a gente a construir essa hierarquização, essa priorização das ações, para que a gente possa fornecer isso depois ao comitê para orientar os seus trabalhos. No final, eu mostro aí os próximos eventos, faço os convites para os próximos eventos do processo. Então, como nós estamos? Já foi falado aí pela Karina na abertura, né? A gente vem trabalhando já há algum tempo, já tivemos nas etapas anteriores as etapas de diagnóstico e de prognóstico, que eram etapas integradas, tanto para o plano diretor como para o enquadramento. A partir daqui, o estudo meio que se dividiu em duas vertentes, né? Numa vertente que a gente está falando hoje, essa verde aqui, onde a gente faz o enquadramento, nós estamos aqui elaborando o programa preliminar de enquadramento. Na outra vertente, a gente trabalha com o plano de ações. Então, do ponto de vista do processo social, nesse mês ainda de setembro e no mês de outubro, teremos eventos para discutir o enquadramento, e no mês de novembro teremos eventos para discutir o programa de ação, né? De modo que o processo social de elaboração desses dois instrumentos para a Bacia do São Mateus, se tudo der certo, ele acaba ainda esse ano, né? E o início do ano que vem vai ser uma etapa de fechamento, de relatórios, de publicações, esse tipo de material, que é também bastante importante, né? Mas o processo social, ele acaba, se tudo der certo, ainda esse ano. O que a gente já fez até agora, especificamente nesta etapa de enquadramento, né? Tivemos um webinar, que aconteceu lá no mês de maio, né? Foi um webinar de nivelamento conceitual. Tivemos uma rodada de consultas públicas entre maio e junho, onde a gente construiu mapas semelhantes a esse, onde os participantes puderam se manifestar a respeito dos usos pretendidos para a bacia, dos usos preponderantes para a bacia. Já tivemos um conjunto de reuniões, foram pelo menos 4 até agora, né, com Copasa, Copanor, operadores e gestores municipais do saneamento, né? Também aconteceram ao longo do mês de junho, teve a reunião na semana passada com a Copanor, que foi bem interessante também. E há 2 semanas atrás tivemos uma oficina com alguns membros do comitê do São Mateus, né, para discutir alguns projetos em andamento. Todos os eventos que foram públicos, né, principalmente aí o webinar e as consultas, estão disponíveis nesse canal do YouTube, PDRH Leste de Minas. O evento de hoje também estará disponível nesse canal dentro de mais alguns dias, né? A reunião de hoje, então, ela diz respeito à Bacia do São Mateus, e a gente dividiu, apenas para organizar e otimizar o tempo aí da nossa reunião, em 2 reuniões. Hoje, então, a gente vai tratar do Braço Sul, também conhecido como Rio Cricaré, né? E na próxima quarta-feira, dia 29, nós vamos tratar dessas outras unidades, essas outras subbacias, da porção do Braço Norte do Rio São Mateus. Então, é mais ou menos dividida ao meio a bacia, né? Apesar de, em termos de subbacia, ser 1 no dia e 5 no outro, mas em termos de extensão territorial, de concentração de usos, essa divisão é bastante equilibrada, né? Digamos assim. Então, hoje, a gente vai tratar do Braço Sul e na semana que vem a gente vai tratar do Braço Norte, né? Então, todos os resultados e discussões que a gente vai ter dizem respeito a essa porção do território da bacia. Lembrando, para os que estão chegando, o que é enquadramento, que é esse instrumento que a gente está construindo. Ele é regulamentado pela resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, de número 357, e ele é um instrumento que diz respeito, que tem a ver com os usos preponderantes pretendidos, ou seja, quais os usos da água que se pretende fazer, né, ao longo do tempo, né, tanto hoje como no futuro. Então, essa foi a pergunta que a gente fez na etapa anterior. A gente fez uma consulta pública e perguntou para as pessoas que participaram, né, perguntou para vocês, muitos de vocês estavam lá, quais eram os usos pretendidos nessa bacia hidrográfica.
com as respostas de vocês, a gente transformou os usos em metas ou em objetivos de qualidade de água, e com base nessas metas, com base nesses objetivos, é que a gente vai tomar algumas decisões hoje. Em alguns casos, em função da dinâmica da bacia, esses objetivos, né, a gente tem duas alternativas. Pode ser um objetivo um pouco mais rígido, um objetivo um pouco mais realista, assim, compatível com os usos atuais, um outro um pouco mais conservacionista. Enfim, tem duas alternativas, depois eu vou explicar isso melhor, e a gente vai escolher uma das duas. Para outros segmentos da bacia, não há essas alternativas. Os resultados das etapas anteriores convergiram para uma única possibilidade, é ela que segue adiante, é ela que vai ser submetida ao comitê no momento oportuno. É importante lembrar que o enquadramento ele deve ser entendido como um objetivo para o futuro. O enquadramento não diz da situação atual do curso d'água, ele fala do futuro, do que se pretende, da meta desejada para o futuro da bacia. Então, essa meta, esse objetivo para o futuro, ele está relacionado, né, com essas duas questões. O uso que você pretende fazer e a classe de qualidade, né, o padrão de qualidade que se pretende. E a resolução, ela faz essa classificação em 5 classes. Uma classe que ela chama especial, depois uma classe 1, uma classe 2, uma classe 3 e uma classe 4. A classe especial, ela é uma classe compatível com o rio no seu estado natural, é o grau máximo de preservação, né? O rio praticamente do jeito, sem nenhum tipo de impacto antrópico, o rio, como eu já disse, no seu estado natural, e a proporção que a gente vai aumentando o número da classe, a gente vai saindo de usos mais exigentes para usos menos exigentes. Aqui no topo da pilha eu tenho usos mais compatíveis com a conservação, com usos onde a gente tem muito contato com a água, como a recreação, como a irrigação de frutas, a irrigação de hortaliças, e a proporção que a gente vai baixando aqui na lista e vai chegando na classe 3, na classe 4, a coisa já vai ficando cada vez com menos contato, cada vez é necessário um afastamento um pouco maior. Então aqui essa água serve para dessalinização de animais, serve para irrigação de grãos, por exemplo, ou seja, não é uma água ruim essa de classe 3, né? Ela só é menos exigente que a classe 1. E a classe 4, essa realmente não tem nenhum tipo de contato nosso com a água. Ela é uma água tipo para navegação, assim, usos bem menos exigentes. Está ficando meio óbvio que se eu tenho um uso mais exigente, eu vou precisar de uma qualidade de água de padrão mais de excelência, e se eu tenho usos menos exigentes, uma qualidade de água que não precisa ser tão boa, né? Pode ser uma classe de água mais ruinzinha, assim, né? Também é meio óbvio perceber que se a gente escolhe padrões mais exigentes e qualidade mais excelente, vai precisar mais investimentos para recuperar os problemas que a gente tem. Se eu escolher padrões menos exigentes, eu vou precisar menos investimentos, né, para recuperar aí o déficit, por exemplo, do setor de saneamento, né, que é algo que interfere bastante na qualidade de água, sobretudo o esgotamento sanitário. Na bacia, a gente tem já um estudo específico que selecionou as classes especiais, que a gente vai mostrar para vocês, mas eles não vão ser discutidos, foram discutidos na etapa anterior, e não usamos classe 4, não fizemos nenhuma proposta dizendo que o objetivo futuro é classe 4. Tem muitos lugares que hoje a situação é semelhante à classe 4, mas nenhum lugar que a gente disse, no futuro isso aqui deve ficar compatível com a classe 4. Não, então o que a gente tem na proposta propriamente dito são trechos em classe 1, em classe 2 e em classe 3. E como eu disse, em alguns casos tem uma proposta entre A1 e A2, e em outros casos tem uma alternativa entre A2 e A3, que é esses casos onde vocês vão nos ajudar a escolher, né? 1 ou 2, ou 2 ou 3, tá? Então,
basicamente é disso que a gente está falando quando a gente chegar na etapa da consulta propriamente dita. O processo como um todo, então, ele passa por essas etapas, né? Houve estudos nas etapas anteriores, na última etapa a gente construiu essas alternativas e agora a gente quer discutir a proposta propriamente dita e o seu programa de efetivação. Então, são os dois momentos de consulta, inclusive, da reunião de hoje. A definição de uma proposta e a priorização das ações para o programa de efetivação. Com isso concluído, vai ser submetido ao Comitê de Bacia e ao respectivo Conselho de Recursos Hídricos, no caso, o Conselho do Estado de Minas Gerais, né? E os trechos que não são de domínio mineiro, vai ser feita uma recomendação para os trechos de domínio da União. E depois de aprovado o enquadramento, ele também é acompanhado pelo comitê e pelo Conselho. Vamos conhecer, então, as alternativas de enquadramento que foram desenhadas para a Bacia do São Mateus. Então, o processo como um todo teve essas 5 etapas do que a gente desenvolveu até agora. A primeira etapa, ela teve o caráter de definir, digamos assim, o universo sobre o qual a gente ia trabalhar. Então, a gente montou um critério para definir trechos que seriam enquadrados, né? Para esses trechos, nós montamos uma matriz de enquadramento e selecionamos 114 segmentos de curso d'água, ou 114 trechos de curso d'água, que são objeto da nossa proposta de enquadramento. Alguns desses trechos, como eu já tinha mencionado antes, com um outro critério específico, foram selecionados para a classe especial. Quem participou do último evento já os conheceu, depois eles vão aparecer aqui nos nossos mapas também, certo? Então essa foi a primeira etapa, definir os trechos que seriam enquadrados. Fizemos a consulta pública sobre usos pretendidos, mostramos isso em termos desses mapas interativos, onde a gente colou as etiquetas relativas aos usos e fechamos a etapa anterior, né, apresentando 2 propostas e discutindo alguns conflitos e encaminhando solução para esses conflitos. A partir dali, a gente elaborou alguns cenários de futuro, né? Foram 12 ao todo, são muitas possibilidades, sempre cruzando o avanço do saneamento, o avanço da remoção de carga poluidora de origem do esgotamento sanitário e 2 variáveis que descrevem a quantidade de água disponível na bacia para diluição dessa carga poluidora, né? Então, serviu aí também para a gente poder avaliar o efeito da quantidade na qualidade, e aí consolidamos 2 propostas de enquadramento, né? Avaliamos os conflitos dessas propostas e analisamos o atendimento que é possível alcançar dessas propostas. E estimamos custos para coleta e tratamento de esgoto, tanto para o cenário normativo, que é o cenário do atendimento da exigência da lei de saneamento, como para 2 propostas, né? As 2 propostas que a gente fez, das quais a gente vai escolher uma ou montar uma terceira, que é uma mistura das 2, na reunião de hoje. Aqui a gente tem um resumo, né, dos resultados obtidos até agora, né? Aqui é a Bacia do São Mateus. A reunião de hoje a gente vai se debruçar apenas nessa parte de baixo aqui. Então, eu vou dar um zoom aqui no mapa para a gente ver ele com detalhes, né? Então, ó, a gente está falando dessa parte de baixo, que abrange São Félix de Minas, Mendes Pimentel, Central de Minas, Mantena, São João do Manteninha, Itabirinha, Nova Belém. Esse é o trecho da bacia que a gente vai trabalhar no dia de hoje. Esse mapa está mostrando qual é a situação atual, o que é que a gente percebe hoje nesses municípios, nesses rios, né? Veja que tem bastante trecho na cor laranja. Então, hoje, na situação atual, muitos trechos são compatíveis com essa classe 4. Onde estão esses trechos? Normalmente perto dos municípios. Ó, São Félix e Mendes, rio abaixo, laranja. Itamirinha, rio abaixo, laranja. Nova Belém, laranja. Central de Minas, São João do Manteninha, laranja. Mantena, laranja. Então, perto da cidade, o rio tem comprometimento, reforçando aquela questão relativa principalmente
ao esgotamento sanitário. Depois eu tenho a proporção que o rio cresce, ó, veja lá no final, né, no trecho final do Cricaré, uma situação melhor, compatível com a classe 1. Ó. Alguns trechinhos mais altos também antes das cidades, compatível com a classe 1, ou algumas vezes compatíveis com a classe 2, né, com águas de boa qualidade. E alguns trechos intermediários de classe 3. Aqui ao longo do Ribeirão Mantena e depois do Rio Cricaré, fica bem didático. Ó. Ele começa em 4, melhora, vem a 3, melhora, fica em 2, melhora mais ainda, chega a ser 1. Então, a gente está percebendo que a proporção que o rio vai crescendo, vai recebendo mais afluentes, a qualidade de água, o próprio rio vai se recuperando e a qualidade de água vai melhorando. Então, esse é um panorama do que acontece, né? Na semana que vem a gente fala lá de cima. Por hoje, a gente vai conversar dessa porção aqui de baixo. Vamos voltar, então. Essa é a situação que a gente tem. Aqui a gente tem o mapa mostrando o que se pediu, né? O que se deseja, o que se manifestou na consulta. Já dá para fazer uma comparação lado a lado, que de um modo geral, a gente vê laranjas aqui, né? Muitos trechos laranja, com classe 3. Por que esse laranja prevaleceu? Porque a água de classe 3 ela serve para o abastecimento das populações, quando tem tratamento convencional, ela serve para a dessedentação de animais, criação animal, e ela serve para irrigação de grãos. Então, os 3 principais usos da bacia estão contemplados nesta classe 3, por isso que ela aparece bastante. Mas tem aqui alguns rios, por exemplo, aqui a bacia do Itabira, né, que foi escolhido classe 1, também aqui, ó, Ribeirão Boa Vista, esse trecho de montante do Rio São Francisco, alguns trechos de nascente, né, no entorno aqui de Nova Belém, do Rio Preto, ou seja, alguns trechos que se escolheu uma classe de qualidade um pouco melhor. Faz sentido, né? Nas nascentes lá, uma água boa, depois, quando vai chegando perto da cidade, uma água mais compatível com os usos exigentes. Não é uma água ruim, tá, gente? É uma água compatível com os usos que existem naquele local. Finalmente, aqui nesse terceiro mapa, eu vou dar um zoom de novo para chamar a atenção de vocês de uma questão que é importante. Vou dar mais um zoom aqui. Esse mapa mostra aonde que a gente consegue chegar tratando esgoto, mas tratando muito, tratando em níveis muito elevados. E o que é que a gente percebe? Que alguns municípios, né, ainda ficam com pelo menos um trechinho complicado, né? Ou seja, o que é que a gente quer dizer com isso? Que não adianta metas muito ousadas em locais muito perto das cidades. Assim, mesmo tratando muito, vocês têm que lembrar que essa bacia é uma região de cabeceiras, né? Uma região de nascentes do Rio São Mateus. Então, são rios muito pequenos, de pouca vazão, consequentemente, baixa capacidade de assimilação de esgotos, mesmo tratados. Né? Então, essa é um alerta importante, né? Para evitar que a gente caia aí numa armadilha de escolher metas muito ousadas. Mas dá para ver, voltando aqui para os 3 mapas, que, de um modo geral, exceto essas exceções nas sedes, que, de um modo geral, esse mapa aqui dos usos pretendidos, ele consegue ser alcançado até com alguma folga. Por exemplo, nesse bracinho aqui do preto, ó, se pretende 3, aqui já é meio fora da bacia, mas só para ter uma ideia, o uso é 3 e aqui é 1. Não, veja como pode ser até melhor, né, se a gente avançar bastante no tratamento de esgoto. Então, esses são alguns exemplos, né, de como vocês gostariam que fosse e de como dá para ser. Com base nesses 3 mapas, e aí é o que mais interessa na reunião de hoje, a gente elaborou essas 2 propostas de enquadramento que estão na tela. Na primeira proposta, ou que a gente está chamando aqui de proposta 1, ela está à esquerda na tela de vocês, veja que praticamente só tem 1 e 2, né? Azul e verde. Tem uns pequenos trechinhos aqui, ó, em Central de Minas, em Mantena, né, onde aparece um laranja, assim, da classe 3, mas só porque é muito perto da cidade ali. O restante, classe 1 e 2. Já nessa outra aqui, né, a gente vê de cara laranjas maiores, né, trechos maiores de laranja em quase todas as cidades.
aqui, ó, em São Félix, em Mendes, em Central de Minas, em Mantena, em Nova Belém, né? Ou seja, a gente foi um pouco mais realista nesse sentido de que próximas cidades a meta não precisa ser muito avançada, até porque, eu insisto, classe 3 é uma água que serve para o abastecimento, serve para a irrigação e serve para a criação de animais. Agora, tem bastante outros trechos aqui nessa proposta que estão em classe 2, ou seja, serve para tomar banho, serve para irrigar frutas, né? Enquanto que aqui nessa outra tem muitos trechos em classe 1, que é um rio mais vocacionado à proteção ambiental, à conservação ambiental. Então, de um modo geral, o que é que a gente percebe na proposta 1? É uma proposta mais voltada para a proteção de ambientes aquáticos, com garantias em geral de classe 1 e 2. Enquanto que na proposta 2 é uma proposta mais voltada à conciliação dos usos preponderantes, com o predomínio da classe 2. Nesse gráfico que eu vou mostrar... outra coisa que é importante. Alguém pode estar se perguntando, mas Sidney, aqui eu estou vendo nesse mapa alguns rios da bacia, mas eu não estou vendo todos. Como é que vai ser a definição do enquadramento para os outros rios? Ele vai ser meio por tabela. Ó. Vou mostrar aqui nesse mapa que se vocês escolherem a classe 1, que é essa proposta aqui, a proposta 1, desculpa, os afluentes, ó, eles vão ser definidos com base na definição do rio principal. A mesma coisa na proposta 2. Os afluentes vão ser definidos com base no rio principal. Vai ser meio por tabela, um enquadramento condicionado ao rio que vai recebê-los. Então, de um modo geral, nesses dois mapas também fica muito claro o predomínio do azul e o predomínio do verde. Isso a gente também vê aqui. Na proposta 1, esse aqui a gente mediu todos os trechos de rio em cada classe e a gente chega a essa conclusão, que na proposta 1 é praticamente um meio a meio entre azul e verde. Ó. Tem um pedacinho em especial, tem um pedacinho muito pequeno em 3, mas de um modo geral está prevalecendo a classe 1 e a classe 2, 42 e 52. Já na proposta 2, eu tenho 74% em classe 2 e 17% em classe 3. Depois eu tenho aí uns pedacinhos em classe 1 e em classe especial. A classe especial está fora da região de hoje. A classe especial está bem nesse cantão da bacia aqui. A gente vai falar sobre ele na semana que vem, porque é do braço norte. Né? No braço sul não ficou nenhum trecho em classe especial, porque ele é muito mais ocupado. E a classe especial pressupõe que não haja nenhum tipo de impacto. Então, essa é uma comparação. Uma forma da gente comparar as duas propostas é olhar, né, a quantidade de trechos em cada classe. Esse percentual diz respeito a toda a bacia. Não, é verdade. Boa observação, Diane. Assim, apesar da gente estar falando do trecho baixo, aqui diz respeito a toda a bacia. Aqui no trecho do braço sul, não tem tanta classe 1 como aparece aqui. Tá? Muito bem observado. Muito bem observado. Outro resultado, outra forma de avaliar a efetividade do enquadramento é ver se no futuro, com o avanço do tratamento, tanto no que a gente chama cenário normativo, que é o atendimento da legislação, como no cenário avançado para além da legislação, né, como que a gente pode alcançar o enquadramento. Se a gente escolher a proposta 1, veja que a gente vai pode chegar no máximo a 56% de atendimento do enquadramento, no pior cenário, ou 92% de enquadramento no melhor cenário. Já se a gente escolhe a proposta 2, a gente pode chegar no futuro, com todo o investimento em saneamento, a 73% de atendimento ao enquadramento no pior cenário, ou 97% no melhor cenário. Então, veja que mesmo a proposta 2 ainda tem uma certa dificuldade de atendimento pleno. A gente tem aí, por hábito, né, imaginar que uns 80% de atendimento é um índice muito satisfatório. Né? A lei fria diz que tem que atender em tudo. Mas a gente sabe, né, que é difícil atender em tudo, né? Algumas realidades realmente elas estão impostas pela ocupação que já aconteceu,
de modo que a gente tem usado aí como referência esse indicador de 80%. Então, o que eu quero dizer com isso é que a proposta 2 tem maior viabilidade de se concretizar do que a proposta 1, mas, igualmente, se vocês entendem que é importante apostar em melhorias no futuro, até porque pode surgir uma nova técnica de remoção de esgotos, né, uma nova tecnologia que seja acessível e melhore esse desempenho, certo? A terceira variável, digamos assim, para a gente escolher entre a proposta 1 e 2 é o custo. Quanto custa tratar o esgoto para alcançar a proposta 1? Quanto custa tratar o esgoto para alcançar a proposta 2? Aqui nesse gráfico a gente mostra esse custo por município, né? Vocês vão perceber que para alguns municípios, ó, isso acontece aqui em Itabirinha, acontece em Mantena, acontece em Ataleia, acontece Central de Minas, acontece Ouro Verde, Pescador, Nova Módica, não faz muita diferença. Na verdade, na maioria dos municípios é parecido a proposta 1 e 2, os custos são os mesmos. Tem alguns municípios com diferença, né? A gente percebe aqui no gráfico São João do Manteninha, a gente percebe aqui no gráfico que é diferente em Mendes Pimentel, é diferente em Nova Belém, é diferente em Nova Módica, é diferente em Frei Gaspar, ou seja, tem alguns municípios onde a proposta 2 é um pouco mais barata que a proposta 1. De um modo geral, aqui nesses dois quadros azuis e verde, tem o resumo total. A proposta 1 custa 37 milhões, a proposta 2 custa um pouco menos, 35 milhões, cerca de um sexto aí, 15% arredondando, mais barato, né? Então a proposta 2, de fato, ela é mais compatível com os usos atuais, mais fácil de alcançar e custa um pouco menos. Só para vocês terem uma ideia, simplesmente atender a lei, sem levar em consideração as metas de enquadramento, custa 18 milhões nessa bacia. Preciso de 18 milhões de investimentos para atender o critério da lei de saneamento, né, aprovada no ano passado. Lei 14.026 de 2020. Então, e do plano de saneamento, na verdade. Né? Então, esse é o panorama dos investimentos necessários para a bacia. Então, o enquadramento está indo muito além da lei, né? Ou seja, quase o dobro, né? Na proposta 1 e um pouco menos na proposta 2. Muito bem, com tudo isso que eu falei, né, tivemos um panorama de que temos duas propostas, elas são oriundas da situação atual, do rio que vocês manifestaram e dos cenários que a gente fez para o tratamento de esgoto. Construímos duas propostas. Essas propostas têm algumas diferenças do ponto de vista da classe 1 e da classe 2. Essas propostas têm alguma diferença quanto ao nível de atendimento que é possível, e essas propostas têm alguma diferença, e talvez seja o indicador principal, em relativamente ao custo para o atendimento. Feito isso, no passo seguinte, eu vou mostrar como a gente vai fazer para escolher entre a proposta 1 e a proposta 2. Né? Antes de passar adiante, eu pergunto se alguém tem pergunta. Eu questiono se alguém tem alguma dúvida, eu abro aqui o intervalinho para que alguém possa se manifestar, tirar alguma dúvida, fazer algum comentário, pedir algum esclarecimento. Fiquem à vontade. Como não, eu vou seguir, mas fiquem à vontade para interromper na sequência também. Vamos entrar agora num processo de consulta, né? A primeira consulta do dia. O que é essa consulta? A gente vai perguntar para algumas subbacias, para alguns rios em alguns municípios, né? Se vocês acham que é melhor a proposta 1 ou a proposta 2. Então vai ter sempre uma pergunta desse tipo, na subbacia tal, o rio tal, que é perto do município tal. Qual é a proposta? E vai ter um mapa na tela aqui, né, com a oferta, o que está previsto, proposto na alternativa 1 e o que está proposto na alternativa 2, tá? A gente vai ter esse painel de votação na tela e a gente vai escolhendo junto. A gente vai mostrar, então, lado a lado, e nessa hora a gente vai lançar uma enquete aqui no Google Meet, né? Podem votar pela enquete. Se acharem melhor, pode abrir o microfone e falar o que vocês acham. Se achar melhor,
pode escrever. Como eu falei, a gente vai fazer o máximo possível para potencializar a participação de todo mundo. Então, tem 3 formas de dar a sua opinião. Você pode falar, você pode escrever ou você pode votar na enquete. A gente vai estar atento a todas elas. Né? Esses trechinhos vão estar agrupados mais ou menos pela posição da bacia. Primeiro a gente vai falar aqui de São Félix e Mendes, depois a gente vai falar de Central de Minas, vai falar de Itabirinha, vai falar lá de cima, perto da Nova Belém, cá de baixo, perto de Mantena, enfim. A gente vai segmentando para ficar mais fácil até de vocês se localizarem, de modo que a gente vai fazer para vocês 8 perguntas. Né? Nessa etapa a gente vai fazer para vocês 8 perguntas, e cada uma delas, então, vocês vão poder se manifestar no chat, por voz ou na enquete, certo? Para quem não está familiarizado com o sisteminha do Google, como é que vocês vão ver a enquete? Quando a gente publicar a enquete, vai aparecer um aviso na tela de vocês. Se vocês forem rápidos, já clica no aviso e já vai lá para a enquete. Se não conseguir clicar no aviso, tem esse símbolo aqui, ó. Ele fica bem no cantinho da tela, né? É um triângulo, um quadrado e uma bola, né? Um círculo. Ele vai acender para vocês. Vocês vão clicar nele. Quando vocês clicarem nele, vai aparecer um painel de atividades aqui, onde tem a primeira opção, enquetes. Clica na enquete e vai abrir a enquete. Aí vocês vão aqui, ó. Tá dito lá. Aqui o exemplo é do Mucuri, mas é só o exemplo. As perguntas que a gente vai publicar hoje vão ser, por óbvio, do São Mateus, né? Então, vai ter dito lá, na bacia tal, o rio tal, perto do município tal. Vocês querem a proposta 1 ou a proposta 2? Vocês vão escolher a proposta que vocês querem, a proposta que vocês acham mais adequada, e vão clicar em votar. Não basta só escolher. Tem que clicar em votar para o sistema registrar o seu voto. Quando você clica em votar, né, o botão muda. Ó. Aquele botão que era azul, ele fica escrito só votou. Aí você já sabe que você já votou e pode esperar a próxima enquete. Certo? Para quem está no celular é parecido. Só que vocês vão primeiro apertar esses 3 botõezinhos, que é o que vai abrir mais opções. Aí vai ter lá o botão de atividades. Clicou no atividades, clica na enquete, escolhe, vota e vai aparecer voto enviado. Certo? Então, acho que está tranquilo. Se alguém tiver dificuldade de usar a enquete, nos avisa e a gente ajuda, ou fala, escreve, todas as formas de participação são possíveis. A gente vai, então, passar agora para a dinâmica de seleção das propostas. Eu, de novo, vou perguntar se alguém quer fazer algum comentário, alguém tem alguma dúvida. Não, então eu vou trocar de tela aqui para vocês. E vou colocar na tela o Jamboard, aqui, ó, esse painel, esse é o nosso painel de votação. Vou fazer assim que ele vai ficar maior. Então, como é que vai ser? Eu vou definir uma localidade, tá? A Karina vai publicar a enquete, vocês vão poder votar na enquete ou falar sobre aquela localidade. A gente vai pegar um alfinete desse e vai colocar na proposta 1 ou na proposta 2, conforme a resposta de vocês. Veja que os alfinetes eles se mexem, né? Então a gente vai poder levar em cada um dos lugares onde vocês quiserem opinar. Combinado? Vou começar. O primeiro a gente vai devagarzinho, com tempo, certamente ao longo da manhã, ao longo das 8 perguntas, o ritmo vai ficando mais rápido, mas temos tempo de fazer tudo sem problema nenhum. Ontem a gente trabalhou com 12 perguntas na reunião do Mucuri. Então, hoje com 8, 2/3 de perguntas, certamente vamos conseguir andar mais rápido, certo? Então, a primeira região, se o Fernando puder desenhar para ajudar o pessoal, é aqui, ó, nesse braço do Ribeirão Mantena, que passa em São Félix de Minas e em Mendes Pimentel. Né? Todo esse trecho aqui. Se vocês olharem no mapa da esquerda, desculpa, vocês veem que ele está todo verde, ou seja, todo classe 2. E aqui no mapa da direita, a proposta 2, ele tem um trecho no começo lá, né, no córrego São Félix, perto de São Félix de Minas, que está amarelo, está classe 3, e depois um trecho aqui, junto a Mendes Pimentel, a sede é aqui, ó, né, que também está laranja, né, ou seja, que tá amarelo, né, que
também está em classe 3. Então, o que a gente está dizendo? Aqui está tudo 2, 2 é compatível com irrigação de frutas, 2 é compatível com recreação, tomar banho, essas coisas. E aqui tem os 2 trechos mais perto da cidade, está 3, o restante está 2 igual, o restante não tem diferença. A gente só reservou o que estava mais perto da cidade para ser 3. Então, Karina, por favor, publica a primeira enquete. Ó, acendeu lá o botãozinho dizendo que tem uma enquete publicada. Vocês clicam na enquete, vai estar lá, ó, primeira parte. Proposta por Ribeirão Mantena e afluentes, no entorno de São Félix de Minas e Mendes Pimentel. Qual é a proposta de enquadramento escolhida? Proposta 1 ou proposta 2? Vocês vão escolher e vão votar. Né? Se alguém quiser usar o microfone, fique à vontade. Se alguém quiser usar o chat, fique à vontade. É a hora de vocês participarem. Já temos 6 votos na enquete. 7 votos. Nós temos 18 pessoas na sala, mas muitos são aqui da Profil, muitos são do IGAN também, nem todos eles vão participar. Olha, o Cássio fez uma abstenção aí nessa primeira consulta. Então, não precisa chegar em 18 votos, né? A gente imagina que é isso aí, 8, 9 votos. Quantos estão agora, Karina? 7, estacionou em 7. Alguém está tentando? Quer dar um sinal de vida aí? Alguém escreveu? Acho que foi só o Cássio mesmo. Né? Isso. Então, eu vou pedir que a Karina publique o resultado da primeira enquete. Não, 4 votos. Eita, bem empatado. 4 votos na proposta 1 e 3 votos na proposta 2. Como está muito empatado, vamos conversar mais um pouquinho para ver se a gente entende aí. Talvez uma solução seja uma para São Félix e outra resposta para Mendes Pimentel. Alguém que votou na 1 quer falar porque votou na 1? Ou alguém que votou na 2 quer falar porque votou na 2? Sidney, a Júlia. Oi, Júlia. Me lembrando aqui de uma questão que surgiu ontem, às vezes de uma terceira opção, né? Até um ponto ali de Mendes Pimentel manter classe 2 e apenas após o lançamento, classe 3, do trecho ali de Mendes Pimentel. É que acima também tem o lançamento de São Félix, né? Aquele trecho ali, mais onde está escrito Código São Félix, também tem o lançamento da sede de São Félix de Minas. Então... Mas eu acho que é outra coisa, Fernando. Júlia, esse ponto, apesar de bem forte, isso aqui é uma localidade. A sede de Mendes é esse outro ponto, a montante aqui. Ó. Tá mais acima. Então, na verdade, esse pequeno pedacinho que já está aqui diante é praticamente já dentro da cidade, né? Não é, de fato, dá a impressão que é a partir daqui, mas é a partir daqui, a partir desse ponto da inflexão aqui da hidrografia. E lá a mesma coisa, e talvez aqui a gente possa falar um pouco mais disso, que aí tem realmente esse braço aqui, a montante da sede, a sede está aqui, ó, que talvez não precisasse ser 3, aqui pudesse ficar 2 e ser 3 só realmente a partir dali. Alguém quer fazer algum comentário, gente? Jeane Semad. Eu tive observando aqueles dados de estimativas de investimento, né? Os 2 municípios, São Félix de Minas e Mendes Pimentel. Félix de Minas, ele não tem que fazer, assim, tanto a proposta 1 quanto a proposta 2, o investimento dele seria a mesma. Mendes Pimentel é que teria que fazer algum investimento na proposta 2, e na proposta 2 ele não teria que fazer. Eles não têm sistema de tratamento, é isso? Eu pedi que a Paula comente o nível de tratamento desses 2 municípios. O que a Diane está falando aqui de São Félix de Minas, ó, ela precisa de cerca de R$900 mil para resolver o problema do saneamento. Quer dizer, 400 mil para resolver o problema do saneamento, 900 para alcançar as metas de enquadramento. E Mendes está aqui no final. Ele já atende a classe 2, ó, 0 de investimento, e precisa cerca de R$100 mil
para atender a proposta 1. Fala, Paulo. São Félix de Minas hoje tem 85% de coleta e 50% de tratamento. E Mendes Pimentel hoje coleta 100% e trata 84%. Então já tem investimento eles já têm mais baixo, né? exato, eles já têm ETs, né? Já tem algum nível bom de tratamento, mas lembrando que eles vão precisar investir para chegar em 90% ali, pelo menos tem que fechar 90% do esgoto coletado e tratado. A lei fala nisso, né? Isso é uma meta da lei, né? Da legislação. Então, mesmo que a proposta não exija que esse percentual seja elevado, a lei vai obrigar. Então, vai ter que ter um investimento, pelo menos, para atender o básico ali no horizonte de planejamento. Então, aqui... o fato da gente votar na proposta 1, na proposta 2, não iria interferir no que ele tem que cumprir na lei. Então, a proposta 1 seria mais interessante, porque ele, de qualquer forma, ele tem que cumprir o que está na lei e ele não cumpre. Isso. É isso? Isso. Ou seja, ele chega na lei, no caso de Mendes, se ele chegar na lei, a proposta 2 já vai estar atendida. E ele vai precisar um pouquinho mais para chegar na proposta 1. Enquanto São Félix, se ele chegar na lei, ele automaticamente também atende a proposta 1 e 2. Está inscrito o Francisco e depois a Secretaria de Agricultura. Francisco. Cid, como esses valores já estão... existe alguma coisa construída, né? Os valores não são assim de elevada a monta para que se consiga um melhoramento, né? Você pega um tratamento que está no nível secundário, passa para terciário, alguma coisa avançada, você já tem, assim, em termos de diluição a jusante, você vai ter uma melhoria do total da bacia. Então, acho que compensa a gente trabalhar com números mais instigantes aí, dessas propostas, entendeu? Certo, Francisco. Os valores, assim, não são... Para Mendes e São Félix, são bem modestos os valores de investimento. Verdade. Também está inscrito Secretaria de Agricultura, só não consegui ver qual é o município. São Félix. São Félix, por favor. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Deixa eu te perguntar, a respeito do braço de São Félix de Minas, a gente se esbarra num probleminha que é a Copanol. Eles têm, né, os municípios aqui eles pagam a taxa, né, de recolhimento do esgoto, mas aqui a gente está tendo um grande problema com isso, porque eles não estão cumprindo com o dever deles, que é fazer o saneamento básico, né, que a gente, como ela mesma disse, a gente tem 50% tratado e outra gente que nem chega a isso tudo, porque a Copanol, aqui a gente está tendo vários problemas, a gente já fez reuniões com eles, tem muitas reclamações das pessoas aqui do município, porque eles não estão cumprindo a parte deles. O que você acha que nós, da parte da Secretaria do Meio Ambiente aqui, a gente poderia estar fazendo para tentar resolver esse problema, para chegar nessa proposta e pelo menos o mínimo aí para a gente atingir um bom resultado? Porque, na verdade, a gente terceirizou, né? Ficou mais com a responsabilidade da Copanol. Mas nós, enquanto município, o que você acha que a gente poderia estar fazendo? De fato, aí vocês têm uma situação delicada, né? Porque vocês têm um contrato, né, com o prestador de serviço, apesar de ser do poder público, né, é um prestador a quem vocês concederam o serviço de vocês, e, de fato, nesse momento, o melhor caminho para resolver é tentar negociar com o seu concessionário, né, para que ele atenda, porque, de fato, a partir do momento que você concedeu, também, se você sai fazendo obra e você sai por sua própria, o município sai por sua própria conta fazendo outros investimentos, pode criar uma situação nebulosa do ponto de vista até de responsabilidade mesmo, né? Então, eventualmente, o que vocês podem fazer num primeiro momento, caso a concessão não seja plena, é trabalhar em alguma outra comunidade, alguma outra localidade que também tenha problema, né? E seguir pressionando, né, usando o contrato, porque eventualmente deve ter algum tipo de sanção, até mesmo
no extremo, né, a retirada da concessão para que vocês busquem outra forma de operar. Também tem que ver se o município tem a expertise necessária para fazer a operação por conta própria, porque também não adianta tirar de um concessionário e não conseguir assumir. Mas é isso, a Jenny falou ali, é verificar o cumprimento e usar as cláusulas do contrato para fazer com que as metas sejam atendidas, né? Outra coisa que é legal é, a partir do estabelecimento do enquadramento, vocês revisarem o plano de saneamento do município, atrelando as metas do plano de saneamento ao enquadramento, ao plano de bacia, de modo que fique mais claro, né, para o prestador de serviço aonde que se pretende chegar, né? Mas, de fato, é uma situação das reuniões que a gente fez nas rodadas anteriores com os municípios, esse tipo de, vou chamar assim, de reclamação, né, ou de constatação, foi muito frequente, né? De fato, há que se avançar bastante nesse quesito aí, nesta região do estado de Minas. Entendi. Obrigada. De nada. Bom, pessoal, pelas falas, né, já foi um pouquinho mais, foi um 4-3 ali, pelas falas, acho que reforçou um pouco a proposta 1, né? Podemos botar o alfinete, então, ali na proposta 1. E vamos para o próximo. O próximo a gente vai seguir para a direita, um pouquinho nesse mesmo mapa, vamos para a subbacia do Itabira, do Ribeirão Itabira, onde tem Itabirinha, né? O Fernando vai apagar ali a primeira marca e vai fazer a segunda, né, para que a gente possa saber. Mas a gente está falando desse trecho bem do alto aqui, ó. Ele está marcando ali para a gente agora. A principal diferença está nesse trecho do alto aqui, né, que passa em Boa União de Itabirinha, né, onde na proposta 1 está como classe 1, é uma região de nascentes, né? E na proposta 2 está como classe 2. Aqui cabe um esclarecimento que é bem importante, né? Quando a gente elaborou, havia a informação de que nessas duas localidades, aqui em Boa União do Itabirinha, havia abastecimento público com tratamento simplificado, e por isso a água tinha que ser de classe 1. Mas conversando com a Copanor, conversando com o pessoal do abastecimento ali, nos foi esclarecido que essa comunidade é abastecida por água subterrânea, né? Então, não há uma exigência por curso d'água superficial. Então, essa coisa de precisar ser classe 1 por conta do abastecimento, ela não está mais. Agora, se aqui tem agricultura familiar, se aqui tem outros usos importantes, talvez precise continuar sendo classe 1. Então, essa é a principal diferença. E tem uma segunda diferença, muito pequenininha, bem aqui na foz, ó, depois de Barra do Itabira, quase na confluência lá com o Ribeirão Mantena, que está variando de 2 a 3. Aqui está 2 e aqui está 3. Então, é uma diferença mais sutil, pequenininha, é um trechinho muito pequeno. O trecho mais significativo é esse no alto, que está entre 1 e 2. Vou pedir que a Karina publique a segunda enquete e vou deixar livre aí para quem quiser se manifestar pelo chat ou abrir o microfone. Pode ficar à vontade. O sistema deu uma travadinha, mas já vai subir a enquete. Agora vai. Está publicada a segunda enquete ali, ó. Para o Ribeirão Itabira e afluentes, parte alta de Itabirinha, qual é a proposta de enquadramento escolhida? Proposta 1 ou proposta 2? Quantos votos, Karina? 6. 6 votos já, foram 7 na primeira. Mais alguém está tentando? Ninguém quer falar nada? Vamos encerrar, então. Dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Oi? 8 votos. 8 votos. Dou-lhe 1, dou-lhe 2. Muito bem. Podemos encerrar essa enquete. Já foi encerrada. 5 votos na proposta 2 e 3 votos na proposta 1. Então, aqui
ficamos com a proposta 2 em classe 2, naquele trecho de montante lá. Agora, nós vamos para o córrego central, é aqui mais ao sul agora, próximo à Central de Minas, né? É a montante do município de Central de Minas. Então, a gente vai ter esse trecho aqui, ó. Isso, Fernando, muito bom. Então, aqui é o córrego Guarani. É importante lembrar que o córrego Guarani é o manancial de abastecimento de Central de Minas. E aqui o próprio córrego central, a montante antes da cidade. Depois a gente vai falar depois da cidade, antes da cidade. Então, o córrego Guarani e o central. Na proposta 1, os 2 trechos estão em classe 1. Na proposta 2, os 2 trechos estão em classe 2. Karina, por favor, publica a terceira enquete sobre o córrego central e afluentes, águas acima de Central de Minas. Qual é a proposta escolhida? 1 ou 2? Aqui fica fácil, porque a proposta 1 é 1, a proposta 2 é classe 2. 2 votos por enquanto. Cinco votos. Podemos encerrando. Mais alguém? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. 6 votos. Olha aí. Vamos de novo. Abrindo contagem. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Muito bem. Vamos lá. 4-2 na proposta 2. Então, ficamos com esses 2 trechos enquadrados em classe 2. Mais para o lado, para não confundir com o próximo. Agora a gente vai continuar nesta bacia do córrego central, mas a gente vai falar do trecho abaixo da cidade de Central de Minas, né? A jusante, como a gente chama. Né? Vocês veem que logo a jusante mesmo, as 2 propostas são classe 3. Aqui não tem jeito, a gente não consegue chegar numa água melhor do que essa pela expressividade do rio. Mas depois da curva, digamos assim, né? Depois da confluência com o córrego Guarani, na proposta 1 ele melhora para 2, na proposta 2 ele continua em 3. Né? Então, a gente está falando do córrego central. Pode publicar, Karina, a enquete 4. Esse trechinho aqui, da confluência com o córrego Guarani até chegar ali, né, no Rio Cricaré ou no São Mateus, Braço Sul. A Digiane levantou a mão. Fica à vontade, Digiane. Manifestar durante a votação, eu só queria para o pessoal, né, desses trechos, sempre que forem trechos de montantes, é interessante a gente tentar colocar uma proposta mais preservacionista, pelo menos é o meu ponto de vista, nos trechos de nascente, porque isso pode melhorar as condições para que o município, na jusante, consiga atender a padrões melhores. Se eu já coloco uma classe 2 nos trechos de nascente, nos trechos de cabeceira, a chance de, após o lançamento do efluente nos municípios, eu não conseguir atingir um classe 2 ou classe 3 vai ser maior. Então, o ideal é que a gente pensar nessas áreas que não tem problema de outras influências na parte de nascente, cabeceiras, da gente tentar. Assim, eu estou defendendo um ponto de vista mais preservacionista realmente, mas eu queria lembrar o pessoal em relação a isso, né, porque isso vai ajudar que o município consiga atingir mais gente, né, outras classes. Era só isso que eu queria colocar. Perfeito, acho que é uma boa observação mesmo. Quantos votos, Karina, na enquete 4? 5. 5 votos, pessoal. Mais alguém? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas.
6 votos, dou-lhe uma. 7 votos. 7 votos, dou-lhe uma. 8 votos. 8 votos, dou-lhe uma, dou-lhe 2. Muito bem, fechou. 5-3. Então agora venceu a proposta 1, daquele trechinho depois da confluência, ficar em classe 2. É esse aqui. Ah, perfeito. É que esse já é 3 mesmo, Paulo. Muito bem, vamos para o próximo. O próximo agora é o próprio Manteninha aqui, ó, do ladinho. A gente está agora do ladinho. Aqui é um trecho onde vai o exemplo, o comentário da Degiane se aplica, né? Mas cada um fica à vontade para entender. É esse Ribeirão Manteninha, né? Ele tá a montante aí do município, ele termina lá em Vargem Grande. Mas aqui a gente tem esses 2 braços, que são a montante do município, né, que na proposta 1 estão em classe 1 e na proposta 2 estão em classe 2. São esses 2 braços do Ribeirão Manteninha. Eu acho que aqui tá faltando a legenda, né? Me ajuda, Sim. Fernando, mas é São João do Manteninha aqui, né? Isso. Bem Aqui, nessa curva aqui, né? onde tem o ão ali do Ribeirão, fica Isso, a sede. Isso. Aqui é a sede, onde estou apontando agora, é a sede de São João do Manteninha. A gente está falando desses 2 bracinhos antes da cidade. Antes da cidade, nessa proposta 1 é classe 1, pode colocar aqui em enquete, Karina, e nessa proposta 2 é classe 2. É para ajudar o pessoal a localizar esse braço que vai à direita ali, que na 1, proposta 1 é classe 1, na proposta 2 é classe 2, é o córrego Canivete. Canivete. Karina coloca 5. A enquete 5 está publicada. Ribeirão Manteninha e afluentes, parte alta de São João do Manteninha. Qual a proposta de enquadramento escolhida? Proposta 1 ou proposta 2? 4 votos. 4 votos, por 6 enquanto. votos. 6 votos. 7 votos. 7 votos. Podemos fechando, então. Dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Podemos encerrar a enquete número 5. Opa! Rolou quase um empate. 4-3 esteve em aí. empate. Oi? Ela já esteve em empate. Ah, sim. 4-3, gente. Alguém quer conversar um pouco? Podemos ir pelo resultado ali dos 4. Não é tão matemático, né? Assim, a gente. A Júlia, pode falar, Júlia. Ô, Sidney, é muito de encontro com o que a Diane falou, né? Como a gente está misturando as 2 propostas, né? Às vezes um investimento menor num trecho montante vai causar uma economia, né, no trecho jusante. Então, como esse é um trecho mais de nascente, né, eu acho interessante também ir pela proposta 1. Então tá, mas ninguém falou, vamos de proposta 1 e vamos para o 6º. O 6º é o Rio São Francisco, que bem do ladinho de novo, próximo a Mantena. É bem a ponta sul da bacia aqui. Então, onde é que a gente vê diferença? A gente vê diferença no próprio Rio São Francisco, né, bem próximo a Mantena, que no mapa da direita, não, da esquerda, na proposta 1, ele está verde ali, bem onde eu estou apontando, como classe 2, e aqui no mapa da direita, na proposta 2, ele está classe 3, né? E depois esse outro afluente aqui, que nessa proposta está em classe 2, e aqui nessa proposta está em classe 3. O trecho mais de nascente do Rio São Francisco está em classe 1 nas 2, e não é dele que a gente está falando. A gente está falando desse outro trecho, já mais próximo ao município. O trecho após o município também está classe 3 nos 2, não é dele que a gente está falando.
A gente está falando desses 2 trechinhos aqui, imediatamente anteriores, que nessa proposta 1 estão em 2 e na proposta 2 estão em 3. Karina, pode publicar a 6ª enquete, por favor? Rio São Francisco e afluentes, na parte alta de Mantena, qual é a proposta de enquadramento escolhida? Acho interessante destacar que nesse córregozinho 6 votos. não teve usos, né? O uso destinado ali foi a descendentação mesmo, nesse córrego à direita ali. Por isso que prevaleceu a classe 3, porque ela Isso, é uma classe exatamente. adequada ao uso para a descendentação de animais. O manancial é no turvo lá? Posso confirmar aqui. Quantos votos, Karina? 7 votos. 7 votos, mais alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe 2. Pode publicar, Karina. Olha aí a primeira unanimidade, 7-0 na proposta 1. Então, vamos de proposta 1. Vamos para a 7ª. Agora a gente vai falar do Rio Cricaré, ou São Mateus Braço Sul. Né? Vai ser esse trecho aqui que abrange o córrego Limeira, o córrego Ariranha e a própria calha dele aqui. Né? Então, onde é que a gente vê quais são as diferenças? Também o córrego da Pedra e o Ribeirão Boa Vista. Então, aqui na proposta 1, que está à nossa esquerda, o Cricaré está em classe 1, enquanto que na direita o Cricaré está em classe 2. Nos afluentes, esse bracinho do Limeira, a montante de Limeira de Mantena é 1 e aqui é 2. O Ariranha inteiro, aqui é 1 e aqui é 2. E o Ribeirão Boa Vista, que passa em Nesário, aqui é 2 e aqui na proposta 2 ele é 3. Né? Então, esse é o panorama das diferenças. Depois o Córrego da Pedra é igual e esse braço do Limeira também é igual, né? 2 nos 2. Então, por favor, Karina, publica a enquete número 7. Está publicada. Córrego Limeira, Córrego Ariranha e Córrego Boa Vista. Qual a proposta? O Fernando? Pode falar, Fernando. Não, só vou lembrar quem participou da última rodada, que era essa área mesmo que tinha aqueles vários pontinhos, quando a gente mostrou as captações. Tem várias captações pequenas de irrigação, de descendentação, e era essa área que se concentrava bastante esses usos, assim. O Ribeirão Boa Vista, você está falando, né? No geral, nessa área. Assim. No geral. Ali no córrego Ariranha e Limeira também. Certo. Quantos votos, Karina? 8. 8 votos, por enquanto. Mais alguém votando? Dou-lhe uma, dou-lhe 2. Pode publicar, Karina, por favor. 7-1 na proposta 1. Sete a 1. Então, fica a proposta 1. Pedir para o Fernando ir apagando ali as marcas para a gente ir para a última. A última é o Rio Pretinho, bem no alto, agora aqui, próximo a Nova Belém. Né? Então, o trecho que é diferente, aqui a gente tem o córrego do Alto, Rio Preto, ele está 2 nos 2,
Mas o Rio Pretinho, propriamente dito, na proposta 1, ele é 2 e depois 1, ele melhora, mas na proposta 2, mantendo o conceito de melhorar, mas ele sai de 3 e vai para 2, né? Muito pela questão da pressão ali da própria sede, né? Então, 2 e 1 ou 3 e 2. Pode publicar a 8ª enquete, essa é a última, tá, pessoal? Então, Rio Pretinho, próxima Nova Belém, qual é a proposta de enquadramento escolhida? Proposta 1, que vai ter classes 2 e 1, e proposta 2, que vai ter classes 3 e 2. Por favor, se manifestem. Júlia, pode falar? Sidney, eu queria fazer uma pergunta, na verdade. Esse trecho aí em amarelo, ele recebe o lançamento de fluente do esgotamento De Nova sanitário? Belém. De Nova Belém. E temos já tratamento lá ou ainda não? Paula, me ajuda. Tem uma ET em Nova Belém. Porque isso pode dificultar, né, para o operador de saneamento aí, a dificuldade de lançamento, né? Se eu falar, a classe 1 pode ser um entrave, né? A licencial. Que é jusante, né? 7 votos. Mais alguém votando? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Pode encerrar, Karina, a 8ª. 7-1 na proposta 1. Então, fechamos essa etapa da consulta. Agora eu vou voltar para a nossa apresentação. A minha meta era encerrar 11 horas. Estamos 7 minutos adiantados. Aqui já foi, aqui já foi, aqui já foi, aqui já foi. Muito bem. Agora a gente dá seguimento, né? A gente vai ter uma segunda consulta, né? Mas antes eu vou explicar, que é o programa de ações propriamente dito. Ou seja, a gente acabou de definir os objetivos que a gente quer para a qualidade de água. Agora a gente começa a olhar o que precisa ser feito, né? Quais as ações são necessárias para que esse enquadramento seja efetivado, né? Então, a partir do momento que a gente escolhe a alternativa, a gente vai elaborar esse programa de ações e vai espalhar essas ações no tempo, né? Quais são as ações de curto, quais são as ações de médio e quais são as ações de longo prazo, de modo que a gente comece atacando as de curto prazo e vá fazendo, essa linha aqui significa o nível de poluição, né? Então, esse nível de poluição, ele precisa ir baixando, né? Até chegar na meta que a gente acabou de estabelecer. A gente vai fazer isso a cada 5 anos, saindo de 2021 para 2026, para 2031, para 2036, para 2041. Em alguns lugares, a partir do momento que eu alcanço a meta, eu preciso manter, e nos lugares onde eu ainda não alcancei a meta, a gente precisa melhorar. Espalhando os investimentos ao longo do tempo, a gente vai montando um cronograma, estabelecendo também os compromissos necessários com a responsabilidade de cada um de implementar as ações. Então, essa etapa serve para isso. A gente precisa de ajuda a estabelecer quais devem ser ações mais de curto prazo, quais podem ser ações mais de longo prazo. Quando a gente fala da implementação do enquadramento, a partir do enquadramento aprovado com o seu programa de efetivação, tem várias ações que vão precisar ser implementadas. Por exemplo, o saneamento, tanto a melhoria dos sistemas que já existem, como a implantação de novos sistemas. Também a questão de resíduos sólidos, também o saneamento das áreas rurais. É importante para a gente saber se atendeu, se o enquadramento está sendo atendido, monitorar mais qualidade de água. Essa bacia tem 2 pontos de monitoramento só, um lá no braço norte, outro aqui no braço sul. E a gente precisa, né, de avançar, né, nesse monitoramento. Então, por tudo isso, né, ações de monitoramento serão importantes. Também ações de controle, de conhecimento das outras cargas poluidoras, a carga de origem industrial,
eventualmente, da poluição difusa proveniente de área rural, as questões também na área rural relativa a controle de erosão, a infraestrutura verde, né, proteção de nascentes, proteção de áreas de preservação, pagamento por serviços ambientais, recuperação de matas ciliares e também as questões relativas à educação, comunicação, divulgação, enfim, tem bastante coisa por fazer, né? Essas ações, elas vão estar articuladas no plano de bacia, no plano diretor de recursos hídricos, no plano de ações. Elas também precisam ser integradas com os instrumentos de gestão, né? Mas essas ações têm prioridades diferentes na bacia, ela não precisa fazer tudo ao mesmo tempo. O comitê nem tem perna, né, de provocar que tudo aconteça ao mesmo tempo. Então, a gente quer agora ajudar a construir uma forma de apontar uma coisa ou outra. Para isso, a gente vai usar uma metodologia que tem essa sigla aí, GUT, né, G-U-T. E a prioridade vai ser fruto da multiplicação. Essa metodologia vai possibilitar que a gente transforme a nossa percepção num valor numérico, e esse valor numérico vai apontar prioridades. Quando a gente falar do G, o G é de gravidade. Eu vou perguntar, a gente vai analisar junto agora, se aquele impacto, né, a gravidade do impacto que pode acontecer caso a gente não faça aquela ação, caso a gente não faça determinada ação que está sendo proposta. Então, é a variável da gravidade. Se aquele impacto é muito grave, se ele é pouco grave, enfim, a gente vai querer que vocês avaliem isso. A segunda variável é o U. O U vai dizer da urgência. Qual é a pressão de tempo para executar aquela ação, né? Ou seja, é uma ação urgente, ela já precisa ser feita ou ela pode esperar um pouco? E a terceira variável, que é a letra T, é T de tendência. A pergunta é, qual é a tendência? O que é que vai acontecer se eu não fizer nada? Ou seja, qual é o padrão de evolução da situação, caso a gente não tome aquela medida? A situação vai piorar, a situação vai melhorar, vai ficar como está. Então, qual a gravidade, qual a urgência e qual a tendência? A gente vai responder essas três perguntas. Se vocês entenderem que a gravidade é pouco grave, a gente vai dar uma nota 1. Se vocês entenderem que é grave, nota 3. Se aquela ação for para combater um impacto muito grave, nota 5. Se for urgente, quanto à urgência, se for pouco urgente, pode esperar um pouquinho, nota 1. Se for urgente, nota 3. Se for muito urgente, nota 5. Finalmente, quanto à tendência, se a situação, às vezes, né, vai que não fiz nada e o troço até se resolveu, até melhorou. Então, tende a melhorar, nota 1. Tende a permanecer, nota 3. Tende a piorar, aquele problema vai se agravar se não fizermos nada, nota 5. Nós classificamos as ações do enquadramento nessas 10 possibilidades, nesses 10 eixos, digamos assim. Coleta e tratamento de esgoto na área urbana, destinação adequada de resíduos sólidos, a recuperação das áreas degradadas pelos lixões, que precisam ser desativados, o saneamento sustentável em área rural, o controle da poluição difusa em área rural, a conservação de solo e água, controle de processos erosivos, né, em área rural, preservação de nascentes e matas ciliares, monitoramento de qualidade de água, controle da poluição de origem industrial e educação ambiental e comunicação. Para cada um deles, vou pegar o exemplo do saneamento rural aqui, ó. Para cada um deles, a gente vai perguntar: o saneamento rural sustentável combate um impacto que é pouco grave, grave ou muito grave? A urgência de trabalhar com um saneamento rural sustentável é pouco urgente, é urgente ou é muito urgente? E a tendência dos problemas na área rural tende a melhorar, tende a permanecer ou tende a piorar? Certo? Então, para cada uma dessas coisas, monitoramento é grave, pouco grave, é urgente, é pouco urgente, a tendência é melhorar, a tendência é piorar.
para cada uma dessas 10, a gente vai responder qual é a gravidade, qual é a urgência e qual é a tendência. Então, a gente vai fazer isso nessa planilha aqui, que eu vou colocar na tela agora. Está na tela. A gente não vai usar enquete agora, porque a gente não quer uma votação, a gente quer tentar convergir para um valor que represente uma opinião quase de consenso, assim, tá? Então, vocês podem usar o chat e podem falar, né, para a gente ir respondendo. Então, vamos começar do começo. Vocês vão falar em muito grave, pouco grave, ou podem usar os valores 1, 3 e 5. Se ficar entre 3 e 5, quem sabe a gente pode usar o 4. Se ficar entre 1 e 3, a gente pode usar o 2, tá? A gente vai poder usar, como a gente botou na escala os números ímpares, 1, 3 e 5, a gente pode usar os números pares para umas coisas intermediárias, tá bom? Então, começando do começo, pensando na coleta e tratamento de esgotos na área urbana. Esta ação combate um impacto que é grave, pouco grave, grave ou muito grave? O que é que vocês acham? 5. Puxou a fila, a Nádia também, Júlia, todo mundo dizendo 5. Ó, a Roxane baixou um pouquinho, botou 3. Quem mais? Francisco, pode falar. 5 esse aí. 5. Roxane, você quer defender o 3 ou acha que 5 tá bem? Francisco. Ah, tá, Karina. Foi só para deixar o registro aí no chat. Perfeito. Roxane quer falar ou podemos deixar 5? Ó, a Roxane já subiu para 4 agora. Mais alguém? Nádia foi 5 também. É verdade, a Nádia falou pelo áudio. Podemos fechar em 5, já que a maioria foi no 5. Então, qual a urgência de trabalhar com coleta de esgotos sanitários na área urbana? Urgência, agora. É pouco urgente, é urgente ou é muito urgente? 1, 3 ou 5? Francisco, pode falar? Até pelo marco legal era urgente, né? Porque tem muitos prazos que já estão vencidos. 5. Bem observado, 5, 5 e 5. 4 manifestações indicando 5. Quem foi outra pessoa que falou 5? Foi a Nádia, Karina. O William também falou 5. Acho que temos um consenso quanto aos 5 nesse caso. Vamos para a tendência, então. A Emater de Ataleia também falou 5. Vamos para a tendência, então. Se a gente não investir em coleta e tratamento de esgoto, a situação vai melhorar? A situação vai ficar como está? Ou a situação vai piorar? 1, 3 ou 5? 5. Júlia, 5. Nádia, 5. Francisco? 5. 5. Roxane, 5. Emater Ataleia, 5. Muito bem. Vamos trocar de assunto. Buscar soluções adequadas para resíduos sólidos. Qual é a gravidade de não fazer isso, ou desse impacto relativo a resíduos sólidos, na bacia do São Mateus? É um problema pouco grave, é um problema grave ou é um problema muito grave? Quem começa aí? Júlia começou com 5, Diane 5, Francisco? 5. 5.
Ematé 5. Nádia, 5. Nádia, 5. Muito bem. Qual é a urgência de atuar nessa questão da destinação de resíduos sólidos? É pouco urgente, é urgente ou é muito urgente? Francisco? Isso é muito urgente, inclusive com prazo esgotado já, que o programa Minas Sem Lixões sofreu um atraso muito grande. 5, diz o Francisco, a Jeane 5, a Taleia, o William. A Nádia está tentando. Nádia, 5. 5 da Nádia também. Muito bem. Vamos para a tendência. Se a gente não atuar nessa área, o problema melhora, o problema fica como está, ou a situação vai piorar? 1, 3 ou 5? 5, a Júlia começou. 5. 5 a Nádia, 5 a Ematé, 5 a Roxane. Francisco? 5. 5, acho que de novo temos unanimidade. Vamos para a terceira ação. A terceira ação ela tem uma relação grande com a primeira, que é, uma vez que a gente resolveu o problema do destino adequado, tem um passivo ambiental a ser resolvido. Tem uma área degradada pelos atuais lixões que também vai precisar ser recuperada. Então, a pergunta é, qual é a gravidade? Se a gente não recupera a área, qual é o impacto disso? É pouco grave, é grave ou é muito grave? A Júlia começou com 5. 5. Nádia, 5. Francisco? 5. 5. Roxane, Taleia, Vigiane, 5. Muito bem. Qual a urgência de resolver essas áreas? Isso é pouco urgente, isso é urgente ou é muito urgente? A Júlia baixou para 4 agora. Lembre disso, né, gente? Tem que tentar desempatar, né? Se a gente disser que tudo é prioritário, vai... Francisco? 4 também. 4. A Taleia, 4. Eu continuo com 5. Nádia, 5. Seria incoerente. A Roxane botou 5. A gente tem 3 5 e vários 4. Posso botar um 4,5 para estar no meio do caminho? Ok, acho certo. Pode ser. Tendência. A tendência é, se a gente não recuperar essas áreas, elas pioram, elas melhoram ou elas ficam como estão? 1, 3 ou 5? 5. 3, a Júlia diz, elas ficam como estão, e a Nádia diz que elas pioram. 5. Vigiane, 4. Francisco? A tendência de permanência, né? Do jeito que está, porque melhoria não vai ter. Nem pioria, pior que está, a tendência é que haja uma degradação natural, né? Mas a área em si falando. Então, a Nádia falou 5, o Francisco falou 3, a Ematé falou 1. Se deixar quieto, até se recupera. Mais alguém? Subiu para 3 agora, Taleia. Está entre 3, 4, tem um 5 só. Podemos botar um 4, gente, para ficar no meio do caminho? Tem 2, 3, tem 2, 4, tem um 5. Okay. Vou botar 4. Muito bem, agora vamos falar de saneamento em área rural. Né? Saneamento em área rural, saneamento sustentável. Esse é um problema pouco grave, grave ou muito grave na região de São Mateus.
3 começou a Emater, dizendo que é grave. Três também. Francisco também 3. Eu considero muito grave. E a Nádia considera 5. A Digiane também falou em 5. Temos 2. Digiane, pode falar. Digiane? Fone, desculpa. Agora estamos te ouvindo. Pelos mapas, né, a gente vê que a comunidades rurais está no lançamento, né, sem tratamento e que está impactando na qualidade do corpo d'água. Então, é algo que a gente tem que focar para melhorar a qualidade do curso d'água, embora a contribuição seja menor, os cursos d'água também são de menor vazão, né? Então o impacto é relativamente grande na área, né? Obrigado, Giane. A gente tem 2, 3, tem 1, 4 e tem 3, 5. Posso botar um 4 ali para resumir todo mundo? Sim. A urgência de atuar na área do saneamento rural. 5, disse a Júlia. 5. 5, diz a Nádia. 4. O Francisco falou em 4. A Roxane também 4. A Ematé Ataleia 3. E de novo, um 4 vai ser. Opa! Eu ia escrever no chat, escrever aqui. Pode ser um 4, para resumir. Tem 3, tem 4, tem 5. Talvez um 4,5, que só teve um 3, né? Posso botar um 4,5? Sim, para equilibrar. Qual é a tendência nessa área rural, né? O problema está estacionado, ou ele tende a melhorar, ou ele tende a piorar. Tendência para o saneamento rural. A Júlia falou que piora. A Ataleia 4. 5. William 4. Francisco 5. Estamos entre 4 e 5 por enquanto. Digiane 4. Nádia. Acho que de novo. Não, aqui só teve um 4. Acho que aqui devia ser 5 mesmo, né? Mais representativo. Agora vamos falar da área rural, né? Mas dos outros usos, que não o saneamento, né? Outras fontes de poluição associadas a cargas difusas, né? Qual é a gravidade disso na bacia do São Mateus? É a carga dos animais, por exemplo, eventualmente alguma coisa com agroquímico, enfim, carga poluidora de origem difusa em área rural. Qual a gravidade? Roxane 5, Digiane 4. 4. 4, o Francisco. Ataleia 4, Júlia 4, Nádia 4. Acho que agora convergimos para um 4, exceto a Roxane, mas maioria 4. A urgência de trabalhar com controle de poluição difusa em área rural. Qual a urgência? É pouco urgente, 1. É urgente, 3. Ou é muito urgente, 5?
4 também. A Júlia botou 4, a Ematé 4, a Nádia baixou para 3, a Roxane 4, a Diane 4, o Francisco também falou em 4. O William baixou para 3 também, estamos entre 3 e 4, mas com mais 4 do que 3. Tem 2, 3 e 1, 2, 3, 4, 5, 4. Bota um 3,5. Qual é a tendência? A tendência dos problemas de poluição em área rural? É melhorar, é permanecer ou ficar como está? Digiane 4, Júlia 4, Nádia? 4. Nádia 4. Francisco 4. 4. A Roxane foi num 3,5 ali. Vou no 4, tá, gente? No outro a gente ficou um pouquinho abaixo, nesse a gente fica um pouquinho acima. Agora, problemas mais quantitativos em área rural, né? Problemas relativos à conservação de solo e água. Erosão, assoreamento, perda de solo, técnicas de infiltração, barraginhas, esse tipo de ação. Elas combatem o impacto pouco grave, grave ou muito grave na bacia do São Mateus. Júlia botou 5, Francisco? 5. 5 também. Emater 5, Digiane 5, Roxane 4. 5, vou acompanhar a Emater. 5 para Nádia. Francisco também foi 5. Botar 5. Teve um 4. Conservação do solo e água. É urgente, pouco urgente, muito urgente? Quatro e meio, a Júlia arrancou já do meio termo aqui. 4 a Roxane. 4. 4. Giane também botou 4. Temos 4 manifestações por enquanto. A Thaléa também 4,5. Mais alguém? 4,5 a Nádia. Vamos exagerar aqui, vamos no 4,25 para ficar bem no meio do 4 e dos 4,5. A tendência, pessoal, a tendência dos problemas relativos à conservação do solo e água é melhorar, é permanecer ou é piorar? A Júlia disse que vai piorar, é 5. Nádia? 5. Francisco? 5. 5, 5, 5, todo mundo 5. A Roxane agora botou 4. Mas todos os demais disseram 5, então vamos de 5. Preservação e recuperação de matas ciliares e nascentes. Qual a gravidade? 5. 5. Alô? Oi. E aí? Mais alguém, gente? Está entre 4 e 5. 4,5, tá? Qual a urgência de trabalhar com conservação de matas ciliares?
Qual a urgência? É pouco urgente, é urgente ou é muito urgente? Francisco? 5. Roxane, 5. Francisco, 5. Mais alguém? Nádia, 5. Diane, 5. Pode ser 5, então, né? Vamos para a tendência. Tendência, os problemas vão se resolver, os problemas vão continuar ou os problemas vão piorar na área rural, não, na temática da preservação de nascentes e matas ciliares. A Júlia foi de 4, a Roxane de 4, a Nádia de 5, a Ematé de 4, o Francisco? 5. 5 está bem misto, vou botar um 4,5. Como eu falava, para atender, saber se a gente está atendendo enquadramento, precisa monitoramento de qualidade de água. Então, qual a gravidade se a gente não fizer? É pouco grave, é grave ou é muito grave? A Roxane diz que é 5. Porque está zerado, vai somar. 5. Francisco também. Nádia também, Ematé também. Até essa vai ser 5 aqui, vai ser tudo prioridade. Qual a urgência de já investir no monitoramento? Precisa... pouco urgente, é urgente ou é muito urgente? 5. Francisco, 5 também. Roxane, 5. Júlia, 3. Nádia e Ematé, 5. O William também disse 3. Também tem 2, 3 e muitos 5. Acho que se botar 4 fica pouco, talvez um 4,5. Pode ser, gente? Me ajudem aí. Ok. Qual é a tendência? A tendência, se a gente não fizer monitoramento, os problemas eles se resolvem, os problemas ficam como estão ou os problemas pioram? Nádia? 5. Nádia, 5. Roxane, 4. 4. Francisco, 4. Ataleia, 4. Temos, exceto pela Nádia, um consenso no 4. Agora apareceu um 3 na Júlia, que aí equilibra com o da Nádia ali e prevalece o 4. Então vamos lá. Controle de carga poluidora de origem industrial. Vocês acham que esse é um tema pouco grave, grave ou muito grave nesta bacia, na realidade desta bacia? Poluição industrial. 3 ou 5. 3, a Ematé puxou a fila, 3, o William baixou para 2, o Shane subiu para 4, Júlia também 3, Francisco 4. Eu vou de 3, porque é grave, mas não temos uma região muito industrializada. Certo, Nádia, 3 também para Nádia. Então quer dizer que... Francisco. Eu queria justificar que, apesar de não ser muito industrializada, é a natureza dos empreendimentos. Geralmente são laticínios, e eu tenho acompanhado, fui preposto em alguns casos, dado as dimensões e volumes dos corpos hídricos, qualquer lançamento, apesar de não ser muito industrializado, impacta muito nisso aí. Então precisa ter um controle, que é uma bacia leiteira. Eu me lembro que no primeiro levantamento da Profil, o que se chamou a atenção foi o tamanho do rebanho, né?
geralmente está se transformando em laticínios, que qualquer lançamento ele é muito pesado para a autodepuração desses corpos. Então, eu acho que deve ter uma atenção, sim, nesse. Então, vou mudar meu voto para 4. A explanação dele foi muito boa e me convenceu. A gente tem um 5 e um 2, e o restante está entre 3 e 4. Vou botar um 3,5, pode ser? O 5 e o 2 nos extremos, e a gente fica com o meio do caminho. A Roxane falou que na porção do Espírito Santo o troço é pior um pouco. Francisco, está de mão levantada ou esqueceu? Esqueci, abaixando aqui. Beleza. Pode ser um 3,5 aí, para ficar no meio de todo mundo, ou alguém acha que tem que ser mais, menos? Beleza. Vou entender como um consentimento. A urgência de trabalhar com carga de origem industrial, controlar a carga de origem industrial. É pouco urgente, é urgente ou é muito urgente? Francisco. 4, Diane 4, Roxane 4. Acho que agora está com. A Imaté falou em 3. Mais alguém? Teve 3, o restante foi 4, vamos deixar 4. E qual a tendência da carga poluidora de origem industrial? Ela vai melhorar? Ela vai permanecer ou ela vai aumentar? A tendência dos problemas decorrentes. 4 também de Francisco, Nádia 4, Roxane 4, Digiane 4. Acho que estamos convergindo aí para o 4 também. 3,5, um pouquinho menos aí, Maté. Muito bem, fechamos no 4. E agora temos o último, né, que é as questões relativas à educação e comunicação. Então, qual a gravidade do impacto caso a gente não faça educação e comunicação? É pouco grave, é grave ou é muito grave? A Nádia já botou 5, Francisco botou 5, Júlia botou 5, Roxane 4, Ataleia 5. Só a Roxane foi. Agora a Diane também botou 4. Agora já estamos entre 4 e 5. Tem 3 5 e 3 4. Ah, teve mais o Francisco falou 5 também. São 4 5 e 2 4. Então, 4,75, já que a gente já fez esse expediente outra vez. A urgência de iniciar os trabalhos ou de continuar trabalhos na área de educação e comunicação. É pouco urgente, é urgente ou é muito urgente? 5. Roxane 4, Júlia 5, 5. Nádia 5, Digiane 5. Nome de 5. E a tendência? Se a gente não fizer, os problemas melhoram, os problemas permanecem ou os problemas pioram? O que acontece? 5, diz a Júlia, a Nádia também de 5. 4,5. 4, o Francisco. 4, a Diane. Então, temos 3 que estão na faixa dos 4 e 3 que estão na faixa dos 5. Vou botar 4,5 para fechar aqui. Muito bem. Aqui, ó, a gente já consegue ver, vou reexibir aqui. Pelas pontuações, ó, as maiores notas foram os 2 primeiros, onde a gente deu 5, 5 e 5, que é o esgoto e o resíduos sólidos, o esgoto urbano e resíduos sólidos.
Depois a gente deu 106 para educação ambiental e para conservação de solo e água, e praticamente a mesma nota, 101, para preservação e recuperação de matas ciliares. Depois a gente deu 90 para 3, que é os lixões, o saneamento em área rural e o monitoramento. E as duas últimas, o controle de carga industrial e a poluição difusa em área rural, com menos intensidade, nota 56. Lembrando que essa escala vai de 1 a 125, então todos ficaram acima de 50, né? Todos estão mostrando que tudo é grave, tudo é importante, tudo é urgente, mas, de certa forma, a gente conseguiu espaçar aí em 3 blocos, pelo menos, ali, né? Talvez 4 blocos, dá para a gente enxergar claramente, né? Aqueles 2, os 3, mais 3 e os 2 últimos, tá? Então, esse foi o resultado do nosso exercício. Vamos salvar isso aqui para não perder depois. Vou voltar para a apresentação para a gente se despedir praticamente agora. Praticamente aqui eu quero só fazer o convite, né? A gente já teve aí a oficina, já teve a reunião com a Copanor, já teve a consulta de hoje, né? E aqui o convite, então, para a próxima quarta-feira, dia 29, temos a outra consulta pública. A gente vai olhar a vertente norte da bacia, o São Mateus Braço Norte. Lá no final de outubro, a gente precisa de um tempo grande aí para processar e elaborar a proposta, detalhar as ações e organizar as prioridades conforme a consulta de hoje. Lá no final de outubro, a gente volta a se ver num evento de fechamento, para ter aí a proposta final, o programa de efetivação final e, principalmente, o encaminhamento para o programa de ações, o plano de bacia propriamente dito. Então, nos vemos na semana que vem, dia 29, né, quarta-feira, nesse mesmo horário, né, para discutir os afluentes do Rio São Mateus, Braço Norte. Eu quero agradecer a vocês a parceria, a disponibilidade aí de ficarem conosco. A gente terminou no horário previsto, aí as 2 horinhas de reunião que a Karina tinha anunciado, prometido, né? Que bom, que hoje a gente cumpriu, ontem a gente não conseguiu, os debates foram um pouco mais acalorados e extensos, né? Então, eu devolvo para a Karina para ela conduzir o encerramento da nossa reunião. Vou parar de compartilhar, que ontem eu não fiz isso, mas hoje eu lembrei. Então, Karina, por favor. Eu queria agradecer também em nome do senhor Luiz Garcia, que é o presidente do Comitê da Bacia do Rio São Mateus, que não pôde se juntar a nós hoje. A gente espera que na próxima semana nenhuma agenda se sobreponha, ele possa estar conosco trazendo suas contribuições. E a gente pede a vocês que compartilhem com seus contatos e façam chegar às pessoas que não estão conosco hoje a notícia que a gente vai conversar sobre esse assunto de novo na próxima semana, para que a gente possa agregar outras pessoas que necessitam estar aqui no processo, que podem contribuir conosco, que elas se juntem a nós, né? Como a gente falou no início, a gravação vai ficar lá no YouTube e no canal do Facebook, e em seguida, né, a gente vai prosseguir com as divulgações das próximas datas, para que vocês não se esqueçam desse compromisso conosco e, sobretudo, com a Bacia do Rio São Mateus. Para encerrar, e de fato, eu passo a palavra para a Júlia do IGAM para fazer a fala final. Júlia. Obrigada, Karine. Um agradecimento extensivo a toda a equipe aí da Profil, né, que conduziu os trabalhos hoje. Muito obrigada. Hoje foi possível perceber como é difícil ponderar entre tantas coisas urgentes e graves, né, e tantas com tantos prazos vencidos, como o Francisco nos lembrou, tanto no meio rural quanto urbano, né? E também como é estratégico a definição das classes de cada trecho de curso d'água, né? Agradeço muito a participação de todos. A Profil tem um bom material agora para seguir nos trabalhos, né? Bom almoço e boa tarde a todos. Tchau, gente. Muito obrigada. A reunião está encerrada. Obrigado. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, gente. Até a próxima. Boa tarde.